Queridos, vamos começar então? 9:1, né? Eu sei que o pessoal ainda está entrando aqui, mas nós vamos começar então com uma palavra de oração. Amém, queridos? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento. Sabemos que as tuas misericórdias, Senhor, se renovaram sobre nós nessa manhã, ó Deus. Por isso queremos agora entregar cada um que está aqui, Senhor, nessa sala virtual, entregar cada um, Senhor, na tua presença, cada pessoa, cada irmão que está entrando, cada um que não conseguir entrar também, Senhor. Que o Senhor visite os nossos lares agora, Senhor. Que o Senhor visite cada um de nós com poder, ó Pai. E que o Senhor possa, através da tua palavra, que nós sabemos que não volta vazia, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa hoje trazer uma novidade de vida sobre nós, que o Senhor possa trazer um renovo sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e nós te glorificamos, porque sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor não tem nos deixado faltar absolutamente nada, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e por isso, nesse momento, nós entregamos as nossas vidas diante do teu altar, em consagração, como, Senhor, agora, nesse momento, aceita as nossas vidas como aroma agradável diante de Ti, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos, então, continuar no tema que nós já estamos falando aí, né, há mais ou menos 2 semanas, sobre o sangue de Jesus, sobre a obra de Jesus, né, em rasgar o véu do templo. Vimos que esse véu, ele é o próprio corpo de Jesus que foi rasgado na cruz, e que justamente ali, né, naquele momento, no momento da nossa salvação, no momento em que Jesus consumou a obra da salvação na nossa vida, ali começa a nossa santificação, né? E a santificação é um processo, né, irmãos? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais a respeito disso. Só quero abrir para vocês o texto base nosso, né? É Hebreus 10. Hoje nós vamos ver Hebreus 10, dos versículos, o 19 e o 20 foi visto semana passada. Nós vamos ver o 21 e o 22 hoje, né, queridos? E outros textos também que estão aqui no nosso estudo. Então vamos lá, queridos, só recapitulando de onde a gente parou. Hebreus 10, os versículos 19 e 20 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tudo isso aqui nós vimos. Intrepidez, então, é confiança, liberdade, segurança, determinação, né? Santo dos Santos é aquele local que nós vimos onde ficava a Arca da Aliança, que somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. E a palavra, então, é hagios, né? Que significa santo ou santíssimo. Então, a gente tem esse texto da seguinte maneira: tendo, pois, irmãos, liberdade total, confiança e segurança para que nós possamos entrar no lugar santíssimo, ou seja, onde Deus habita, né? Ali é onde Deus habita, pelo novo e vivo caminho. Vimos que esse novo e vivo caminho é o caminho da morte de Jesus, que nos traz vida eterna, que nos traz vida em abundância. Então, por que nós entramos ali? Pelo sangue de Jesus, que através do quê? Da sua morte, nos trouxe vida eterna. Isso é nova aliança, viu, irmãos? A antiga aliança, aquela que Deus fez lá com Adão, que depois chegou até Moisés, que foi a aliança mosaica, ela agora, Jesus cumpriu a antiga aliança e agora ele nos traz a nova aliança, que é o caminho da morte dele nos trazendo vida. Que ele nos consagrou, ou seja, né, que ele inaugurou para nós esse caminho, ele dedicou para nós esse caminho, pelo véu, o versículo está dizendo, o versículo 20, isto é, pela sua carne. Ou seja, o rasgar do véu do templo foi o rasgar da carne de Jesus na cruz, foi a morte dele, o derramamento de sangue, né? E agora nós vamos então, irmãos, continuar aqui
Diz assim, Hebreus 10, 21. Agora eu estou no versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha lá, Jesus então é o nosso grande sacerdote. O que significa isso, queridos? A palavra sacerdote que aparece aí é o sacerdote sagrado do templo, que oferece sacrifício a Deus. Então, este é o sumo sacerdote. Na verdade, é o mediador. O sumo sacerdote, queridos, na aliança mosaica, na antiga aliança, ele era o mediador, aquele que estava entre o ser humano, o homem e Deus. Jesus é esse mediador. Nós não temos mais sumos sacerdotes fazendo esse papel na terra. É ele agora, o nosso grande, a palavra grande aí é megas, tá? Em grego, que significa o maior de todos, no sentido mais amplo, o mais forte e o mais poderoso. Então, Jesus é o maior de todos, o mais forte, o mais poderoso, no sentido mais amplo da palavra. Sumo sacerdote que está entre nós e o Pai, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que diz aqui o texto de Hebreus 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vocês estão vendo quem colocou Cristo como sumo sacerdote entre nós e o Pai? Quem fez isso? O Pai. Ele mesmo glorificou a Jesus quando ele foi à cruz, morreu e ressuscitou para se tornar o nosso sumo sacerdote. Por isso que hoje nós temos esse livre acesso. Aí o versículo 22, queridos, estou em Hebreus 10, agora eu estou no versículo 22, que nós vamos explorar um pouco ele também. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos ver um pouquinho agora o que é isso daqui então, meus queridos? Ele começa assim: aproximemo-nos com sincero coração. Com sincero coração. A palavra sincero, pensa aí um pouquinho na sua cabeça. A palavra no original é aletinos, a palavra grega. É aquilo que não tem apenas o nome e a aparência de algo. Sabe aquilo que parece, mas não é? Então, isso é o contrário de ser sincero, tá? Então, é algo que não tem apenas a aparência e somente o nome, mas é de natureza verdadeira e genuína. Um exemplo interessante que nós poderíamos pegar aqui seria, por exemplo, o ouro puro, tá? Aquele que não foi o quê? Adulterado, amalgamado com outro metal. Então, às vezes, quando a gente olha para o ouro, principalmente nos dias de hoje, o ouro que a gente tem por aí não é puro, né, gente? A gente olha e fala: puxa, que maravilhoso, é ouro puro. Não é, tá? Ele está misturado com outro metal, mas você não consegue perceber isso. Então, isso é o contrário de ser sincero. O sincero é aquele que tem natureza verdadeira e genuína. Então, queridos, nós podemos falar aqui sem medo de errar. Quantas pessoas estão por aí com o linguajar do cristão, né? O tipão do cristão, fazendo tudo direitinho, né? Vai na igreja, congrega, ora, está ali no meio e não é genuíno. Na verdade, ele é o quê? Ele não é sincero. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo isso. Nós não estamos nos achegando a Deus com sinceridade de coração.
Nós muitas vezes estamos escondendo as nossas trevas, os nossos pecados, as nossas mazelas, e a gente acha que pode enganar a Deus. Deus reconhece um coração sincero. Deus vê a sinceridade. Nós podemos enganar as pessoas por um tempo, mas Deus não. Então, o sincero é aquele que não é fingido. Ele não é o quê? Não é simulado. Tá? Que não é falso. O sincero é o íntegro, que tem integridade interna e externa. Não adianta ter uma falsa integridade externa e não ter a interna. Então o versículo está dizendo que a gente tem que, depois de tudo isso que Jesus fez por nós, que está nos versículos anteriores, 19, 20 e 21. A partir daí, o nosso compromisso qual é? A partir de hoje, nós vamos ver agora a nossa responsabilidade. Se aproximar de Deus com sincero coração. Ou seja, nós temos que estar diante de Deus como nós somos, com sinceridade. Em plena certeza de fé. Tá? Plena certeza aí é total confiança, total garantia, total segurança de fé. A palavra fé é pistes. Então nós temos que nos aproximar do trono de Deus, queridos, com sinceridade, com integridade de coração, sendo verdadeiros, ok? Isso significa o seguinte: se eu estou em pecado, eu tenho que ser verdadeiro para quando Deus falar, Senhor, eu estou pecando nisso. Reconheço, me perdoe e me limpa. Com sincero. Em plena certeza de fé, ou seja, em plena certeza de confiança total em Deus, sem duvidar, que é o que muitas vezes nós fazemos, todos nós, sem duvidar, sem incredulidade, sem receio, sem os achômetros, né? Os achismos que a gente tem na nossa cabeça. Mas será? Eu acho que Deus vai pensar isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Não. Em plena certeza de fé. Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa interessante aqui sobre fé, queridos. Eu já falei bastante sobre fé com vocês, mas eu quero falar algo aqui que está me chamando a atenção quando eu preparei esse estudo. A palavra pistes, que significa fé, ela significa confiança e também significa fidelidade. Ela está ligada tanto à fé que nós temos, à nossa confiança, como ela também está ligada à nossa fidelidade a Deus. Tá? E é interessante que a palavra pistes, ela é da raiz, é uma palavra grega, né? Ela é da raiz da palavra peitis, que significa literalmente ser persuadido. Então, confiança em Deus é algo que diz respeito na nossa vida à persuasão de Deus sobre nós. Vocês sabiam disso? Nós confiamos em Deus, queridos, porque Ele nos persuade a respeito dEle, a confiar nele, a confiarmos na sua fidelidade. Ele nos persuade a confiarmos e a fazermos a vontade dEle. Só que para essa persuasão de Deus em nós acontecer, é preciso acontecer algo importante. Nós precisamos compreender, ler e praticar a sua palavra. Porque a pistes, a fé, a persuasão de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós não buscamos a palavra de Deus, se nós não buscamos conhecer a palavra de Deus através da sua vontade ali, que está revelada para nós, a pistes, a fé, não será desenvolvida em nós. Nós vamos o quê? Nós vamos nos aproximar de Deus sem ter essa plena certeza de fé, porque nós não estamos buscando. Então não adianta achar que é uma coisa mágica, né? Deus vai me persuadir todo dia. Ele vai sim, através do Espírito Santo, à medida que eu pratico e leio a palavra dele. Tá? Então, continuando aqui o versículo, essa é a nossa responsabilidade, tá, irmãos?
Aproximemo-nos, então, com sincero coração, em plena certeza de fé, ok? Que nós acabamos de ver, tendo o coração purificado de má consciência. Tendo o coração purificado de má consciência. Gente, na verdade, isso aí é, resumindo aí, falando de uma maneira bem clara, sabendo que nós somos purificados da má consciência todos os dias. A palavra purificado aí, hanzo, é lavado com sangue. É assim que nós somos purificados. Essa purificação, ela acontece na nossa mente, certo, queridos? Na nossa alma. Ela acontece no nosso interior. Então, essa palavra purificado é lavado com sangue aspergido. É limpo pela aspersão do sangue. Se nós olharmos aqui Hebreus 9, eu vou ler para vocês Hebreus 9, dos versículos de 11 a 14, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, olha lá, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, de Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, uma única vez ele fez esse sacrifício, tá? Tendo obtido eterna redenção para nós, né? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos, olha aqui, sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ou seja, Jesus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, a palavra purificar que está aparecendo aqui em Hebreus é justamente o sangue de Jesus. Nós temos agora, queridos, a nossa mente purificada com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está aspergido sobre nós. Se somos salvos em Jesus, esse sangue está aspergido, purificou a nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa alma. Aí, então, o que vai acontecer a partir daí? A partir daí existe agora a responsabilidade humana, ok? Que o versículo diz assim, então, voltando lá. Tendo o coração purificado de má consciência. Agora vamos com essa parte aí. De má consciência. Bom, queridos, a palavra consciência aí no grego não dá. Se nós falássemos agora profunda, vou tentar falar o que é possível, tá? Porque a consciência leva aulas e aulas para nós gastarmos no assunto. Consciência é syneidesis, a palavra grega. Significa consciência moral e espiritual como parte de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando Deus nos criou, um dos atributos morais que Ele colocou em nós foi consciência. Tá? Nós temos consciência, então é um atributo moral. É a capacidade dada por Deus de nós discernirmos o que é certo e o que é errado. Somente o ser humano tem consciência, tá, queridos? A consciência, ela impulsiona a pessoa a praticar aquilo que reconhece ser o certo, tá? Ela pronuncia julgamento sobre os atos da pessoa. Então, ela pode, tanto a consciência pode nos absolver, como ela pode nos condenar. Ela faz esse pronunciamento, ela executa, tá? Isso sobre nós, ok? A consciência, queridos, ela é inata. Há um texto aqui que está em Romanos 2, versículos 14 e 15, que diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei, a palavra gentios aqui é aquele que não é salvo, tá, queridos? O iníquo, né? Que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Esse texto mostra que a consciência é algo que é dada por Deus. Nós nascemos com a consciência. Mas ela pode ser influenciada, tá? Através de várias coisas. E é isso que nós vamos ver agora. A consciência, queridos, ela não erra. Ó, entende o que eu vou falar? A consciência, ela não erra. Ela não erra entre discernir o que é certo e errado. Mas o padrão, a base no qual ela está alicerçada, é que pode estar errada. Tá? O que significa isso? O que significa padrão? O padrão, queridos, é o protótipo, ok? É o modelo, podemos dizer assim. Podemos chamar também de paradigma. Isso é o padrão. É o molde a ser seguido, é onde a consciência está alicerçada, assentada nesse molde, nesse padrão, nesse paradigma. Então, o que acontece? Esse paradigma nosso, do ser humano aqui, esse modelo, esse padrão, é o padrão da natureza humana que está o quê? Caída. Então, é o padrão de uma natureza humana que está caída no pecado. Então, se a consciência está alicerçada em cima desse padrão, ela tem dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado, por causa da mancha do pecado que obscureceu completamente a consciência. Tá? Esse padrão, queridos, o que acontece então? Ele vai muitas vezes reger o que a nossa consciência vai decidir. E por esta razão, então, nós perdemos boa parte da capacidade de discernir pela nossa consciência o que é certo e o que é errado. Por isso que a sociedade humana, no geral, tá, ela molda sua consciência no padrão relativista, ok? O que é certo para um, não é para outro. Tudo é relativo. O que está errado para você, está certo para mim. É assim que é o padrão do mundo onde a consciência hoje está pautada, está alicerçada. O padrão está deturpado e está corrompido pelo pecado. Queridos, estamos na era do relativismo. Tá? Vivemos isso de maneira intensa, no qual os valores e os princípios são considerados o quê? Na nossa sociedade? Meras expressões dos desejos e dos interesses de determinados grupos. Ok? Você pode aí pegar uma série de coisas. Então, hoje, o que acontece? Hoje nos é permitido, sem que a consciência do ser humano o acuse, fazer o quê? Fazer um movimento, muitas vezes até agressivo, né? Um movimento até com armas, com agressividade, contra alguém, contra uma situação, contra uma ideia. Por quê? Porque eu estou defendendo os meus direitos. E a consciência não acusa essas pessoas, porque esse padrão é relativista, esse padrão está distorcido, tá? Então, hoje, praticar o sexo de maneira, estou falando coisas práticas, tá? Ilícita, tá? Pense aí uma série de coisas, pensamentos maus, pensamentos pecaminosos, tá? Pensa aí em pensamentos pornográficos, ver coisas pornográficas que hoje está muito fácil na televisão e na internet, praticar sexo antes do casamento, adultério, casinhos que se tem por aí, isso a consciência não acusa mais, porque esse padrão é relativista. Por quê? Porque hoje tudo está evoluído, o ser humano evoluiu para algo aonde ele precisa ter o quê? Aonde ele precisa ter o direito de ser feliz. E de impor as suas ideias. Quer ver outra coisa onde a consciência já não trabalha mais? Aonde está o alicerce, o padrão, ele já está totalmente distorcido. Mulheres e homens precisam ser iguais em tudo. E aí eles chamam isso de direito, né? De igualdade. Queridos, veja bem, Deus ama o homem e a mulher de maneira igual, ele não faz diferença, tá? O amor dele por homens e mulheres é o mesmo, mas mulheres e homens não são iguais.
Cada um está aqui com a sua função. Então, esses são exemplos que eu estou te dando em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Você pode pensar em uma série de coisas. Se alguém quiser citar alguma coisa, pode falar, tá? Abre o áudio e pode falar. Ouvimos repetidas vezes que não há absolutos. Hoje, a sociedade pauta pelo seguinte: não existe nada que seja absoluto. Nada. Tudo é relativo. Por quê? Porque o homem está em evolução. Evolução filosófica, evolução social, evolução moral, evolução política, evolução do seu ser. Ok? O conceito de consciência hoje vê esta consciência meramente como um processo evolucionário, condicionador da sociedade, que é um resultado de tabus que foram impostos. Então, hoje, o que mais a gente vê é a sociedade querendo derrubar tabus. Eles acham que é o quê? Pensamento absolutista. Tá? Por exemplo, acabei de falar, né? A culpa de alguém pode não ser a culpa de outro para praticar aquela mesma coisa, aquela mesma situação. Nós vemos o seguinte, queridos: os padrões morais de Deus, okay, que são impostos por Deus, eles não servem mais para que o ser humano viva nessa terra. E são modificados diariamente conforme o padrão da consciência das pessoas e o seu bel prazer. Assim, nós vemos que o ser humano oferece uma defesa convincente e bem formulada da legitimidade ética de algumas das atividades que Deus julga ofensivas a ele. A Deus é ofensivo a mentira. Mas o que acontece? O ser humano defende isso com convicções, que há mentiras que levam a fins proveitosos para eles. Aí a consciência, diante disso, já não os acusa mais. É o padrão que está errado, ok? Dessa maneira, queridos, o homem torna-se autoridade final sobre si mesmo para conduzir a sua vida e não obedece mais a ninguém. Esse padrão distorcido pecaminoso faz com que a consciência do ser humano já não julgue mais que seja necessária obediência a alguém, nem a Deus, nem a nenhuma autoridade. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um mundo onde o que está acontecendo aí? O que está praticamente dominando é o estado de rebelião, de rebeldia, onde as pessoas já perderam as suas consciências do certo e do errado. E dessa maneira, queridos, as pessoas, né, se nós entrarmos nessa, podemos viver com paz na consciência, achando que estamos vivendo bem. Tá? Achando que estamos vivendo bem. Então, a partir daí, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que entender, então? Queridos, lembra que eu falei que a consciência, ela não erra, mas o que erra é o padrão? Quando eu falei para vocês que padrão é modelo e paradigma, o que precisa acontecer? O nosso paradigma precisa mudar. O modelo, o padrão precisa ser modificado para que a consciência não seja má. E o Espírito Santo, através do sangue de Jesus Cristo, naquele que é salvo, promove essa mudança de paradigma todos os dias. Tá? É a mudança do alicerce, é a mudança da concepção. O Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai moldando o quê? O nosso caráter, dia a dia, no padrão de Deus. Então, aquilo que a gente achava que era certo, hoje o Espírito Santo já mostra que está errado. Certo? Isso é diário, isso é um processo diário. De que maneira isso acontece? Tem que se buscar a palavra de Deus e tem que se buscar a Deus em oração. E não se pode o quê? Apagar o Espírito Santo. Já já eu vou falar sobre apagar o Espírito Santo. Então, queridos, voltando aqui no nosso tema, a má consciência, que o texto de Hebreus está falando aí, é justamente a consciência adoecida pelo pecado. É isso que nós não podemos ter. É contra isso que a gente tem que lutar diariamente. Contra essa consciência que está no padrão pecaminoso.
A consciência, que é um atributo moral que Deus colocou no ser humano, queridos, ela é corrompida pelo pecado todos os dias. Então, todos os dias o pecado corrompe a nossa consciência. Se não for influenciada e transformada todos os dias, não é só no dia que a gente vai no culto. Eu vou me deixar ser transformado pelo Espírito Santo quando eu assisto o estudo bíblico, quando eu vou no culto. Não, é todos os dias. Se ela não for transformada e influenciada todos os dias pela ação do Espírito Santo, esta consciência, por causa desse padrão que não está mudando, o padrão pecaminoso, esses paradigmas precisam cair. O Espírito Santo tem que mudar o padrão. Se isso não acontecer diariamente, nossa consciência vai ficando cauterizada. O que é a palavra cauterizada? É queimada a ferro. Tá? Pega um ferro fervendo e encosta aí na pele. O que vai acontecer ali? Todos os neurônios terminais ali, sensitivos, eles vão perder a sua função. Você não sente mais dor naquele lugar, você perde completamente a sensibilidade. Isso é consciência cauterizada. É a consciência que não consegue mais discernir entre o certo e o errado. Por quê? Porque vive na prática do pecado, porque não está mudando o padrão, o paradigma não está sendo modificado. Tá? Porque a pessoa não está deixando o Espírito Santo fazer essa obra. Viver na prática do pecado, no padrão do mundo caído, sem arrependimento e abandono do pecado, provoca essa cauterização em nós com o passar do tempo. Ah, queridos? Quando nos permitimos praticar deliberadamente os pecados sem arrependimento algum, nossa consciência vai sendo cauterizada porque nós estamos apagando o Espírito Santo em nós. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, que é 1 Timóteo 4, 1 e 2. Diz assim: ora, o Espírito, aqui é Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vocês estão vendo que isso é um fato que ocorre nos nossos dias, irmãos? O Espírito Santo está nos avisando que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias, queridos, aqui nessa terra. Não se enganem, Jesus está às portas, tá? Muitos apostatarão da fé. Quando a palavra alguns aqui significa vários, tá? Por obedecerem a quê? A espíritos enganadores e ensino de demônios, o relativismo, tá? Essa sociedade relativista que derruba os absolutos de Deus, isso é uma sociedade pautada em ensino de espíritos enganadores e de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentira como se fosse uma verdade, trazendo para nós sofismas. São mentiras com cara de verdade, tá? E que tem o quê? Eles já têm a consciência cauterizada. E a nossa vai se cauterizando se a gente seguir isso aqui. Então, queridos, é muito sério isso. Quanto tempo nós estamos passando na frente de uma rede social, na frente de uma tela de internet, na frente de uma televisão, recebendo esse tipo de ensino de espíritos enganadores e de demônios, onde tudo é relativo no meio social, que é apresentado aí nessa mídia que joga isso para nós o tempo todo. Não que nós não devemos assistir e participar, devemos. Mas quanto tempo nós estamos fazendo isso? Quanto tempo nós estamos tendo na presença de Deus para buscar a Deus? Quanto tempo nós estamos gastando preocupado com a nossa vida aqui na Terra, com as coisas da Terra, com as coisas passageiras? Quanto tempo nós estamos fazendo isso? O que nós estamos fazendo com o nosso momento de lazer? Será que nós estamos... Isso aí, na verdade, é assunto da outra aula, onde nós vamos falar biblicamente sobre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso momento de lazer? Aonde nós estamos frequentando? Com quem nós estamos conversando? Que tipo de conversa? Que tipo de pensamento?
Cuidado, irmãos, porque a gente está sendo enredado hoje em dia de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que a nossa consciência fique cauterizada e a gente não consiga mais discernir entre o certo e o errado, tá? E aí eu falei para vocês o seguinte: quando nós praticamos isso deliberadamente, sem arrependimento, nós estamos apagando o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? Matar o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não morre, ele é Deus. A palavra apagar aí, sibene, significa sufocar a influência dele na nossa vida. Tá? Ou seja, a ação do Espírito Santo fica apagada, fica nula. Tá? Apagar a chama é como você ter um fogo aceso. Pensa num fogo aceso, ok? Você vai lá e joga água. Apagou aquela chama, embora a brasa ainda está ali quente e pode voltar a acender, mas você apagou o fogo. Isso que é apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele é sempre espírito de santidade, não se engane. O Espírito Santo é espírito de santidade. O que ele vai produzir em nós todos os dias e o que ele quer fazer é produzir em nós santidade. É produzir em nós o quê? Um padrão de retidão, um paradigma que seja pautado nos absolutos de Deus, da palavra de Deus, para que nós tenhamos uma consciência sensível ao pecado. Que vai nos... imediatamente vai o quê? Vai nos iluminar essa consciência para nos mostrar que nós estamos pecando, que nós precisamos parar com aquilo. É isso que o Espírito Santo vai fazer todos os dias da nossa vida. Isso, queridos, é crescer na graça e no conhecimento para ficarmos cada vez mais próximos com o quê? Com o que Jesus é, tá? Ele atua na nossa mente diariamente, então, tá? Influenciando a nossa consciência pelo sangue de Jesus que já nos regenerou, diariamente nos mostrando, então, o que é certo e o que é errado. É Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que nos incomoda. Para isso, o Espírito Santo trabalha diariamente para revelar a palavra de Deus em nós. E olha o que diz aqui, Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Espírito Santo usa a palavra para fazer esse processo em nós, queridos. Vocês se lembram como é que Jesus se defendia das acusações e das tentações de Satanás? Usando a palavra. Olha aqui o Salmo 119, ainda no versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é lâmpada, é luz para a nossa consciência. Entender aquilo que é certo para Deus e aquilo que é errado para Ele. A luz vem de Deus sobre a nossa consciência, renovando nossa mente diariamente, através do quê? Através do Espírito Santo que nos enche todos os dias. Por isso, o contrário de apagar o Espírito Santo é se encher do Espírito Santo. Ficar cheio todos os dias. Dessa maneira, a gente não apaga a ação do Espírito Santo na nossa consciência, para nós não termos essa mente cauterizada, essa mente que não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, onde as coisas começam a ficar normais para nós, e não é normal. Pecado não é normal, pecado é pecado. E o último texto aqui, está em 1 João, que diz assim, né? Capítulo 3, 1 João 3, eu vou ler a partir do versículo 4. Diz assim, queridos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus se manifesta para tirar os pecados, para nos perdoar, ok? Para tirar os pecados. E nele não existe pecado, em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Jesus, tá? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça
A justiça de Deus, a justiça de Jesus sobre nós, é justo. Assim como ele é justo. O que é praticar a justiça, queridos? É viver uma vida de retidão. Isso é praticar a justiça, tá? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Jesus já se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, o diabo não tem mais poder sobre nós, irmãos. A ação do diabo contra nós foi anulada, completamente. Isso significa que o quê? Que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E aquele que vive pecando não tem parte com Deus. Nós vamos cair em pecado? Vamos. Mas nós precisamos o quê? Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, para que a nossa consciência seja iluminada diariamente, não fique cauterizada, para que nós possamos ter o quê? O discernimento quando o Espírito Santo nos dá o toque de que aquilo é pecado, para a gente abandonar aquele pecado, não continuar na prática. Continuar na prática significa mente cauterizada, significa entrar no relativismo do mundo, significa não estar mais praticando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Próxima semana, então, é esse texto aqui, ó. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha aqui. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, queridos? Vamos orar, então, e vamos meditar nessa palavra que é muito séria para nós, né? Principalmente hoje, em tempos que nós estamos vivendo, em que os dias estão cada vez mais difíceis, as pessoas estão isoladas por necessidade de estarem isoladas, né? E cada um está por si. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos mais do que nunca estar na presença do Senhor, buscar a Deus e buscar também a comunhão entre os irmãos para nós nos exortarmos uns aos outros, ainda que essa comunhão tenha que ser à distância. Mas nós não podemos perder de vista isso. Nós não podemos entrar na relativização do mundo. Nós temos que continuar nos absolutos da palavra do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Eu quero pedir hoje, especialmente, que a Ângela, a esposa do pastor, faça essa oração por nós. Amém? Oh Deus, obrigado porque a tua palavra é quem nos convence do pecado. Obrigado porque o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas e é o Senhor que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Só o Senhor pode limpar a nossa consciência. O Senhor nos dê um coração segundo o teu querer. E que possamos fazer tudo que é justo, que é puro, que é verdadeiro, para que possamos viver de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Visita os meus irmãos nessa hora e que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, Senhor Jesus. Por os teus anjos em cada lar, Senhor. E que os teus filhos possam ser admoestados nessa noite, para que possamos viver de acordo com o chamado do Senhor nas nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos queridos. Deus abençoe, que nós tenhamos um domingo na presença do Senhor, amém?